Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com você neste domingo. Chegou fevereiro, hein? Primeiro domingo de fevereiro, gente. Como as coisas estão passando bem rápido. Eu sei que o tempo é o mesmo, né? 24 horas, tudo. Mas o que determina muito essa coisa da rapidez é a nossa percepção de que o tempo está passando muito rápido. Talvez o tempo esteja passando muito rápido porque a gente está sempre ocupado, trabalhando, fazendo as coisas, participando de eventos. Talvez seja essas coisas que surgem em nosso meio e fazem com que a gente pense que o tempo está passando rápido. Mas ótimo que estamos trabalhando, fazendo as nossas coisas, não estamos parados, não é? Eu acho que isso é o que mais importa. Gente, vamos orar. Depois eu quero conversar um pouquinho com vocês, só para lembrar um pouco sobre as nossas jornadas. É uma jornada de ensino, é uma jornada de desafio, por isso que temos colocado como jornada, tá bom? Muito bem, vamos orar, depois eu quero passar algumas coisas para vocês. Muito obrigado, Senhor, por mais este domingo. Te agradeço pela tua misericórdia, tua graça, teu amor. Eu quero te agradecer, Senhor, por termos recebido a cada dia a porção, Senhor, da tua palavra, a porção do nosso alimento, eu diria a porção da vida. Cuida da gente, concede-nos, ó Deus, sabedoria para lidarmos com as situações, para lidarmos com os nossos problemas, para lidarmos, ó Deus, com as propostas e os desafios da tua igreja. Nos ajuda a cada dia a entender tua vontade, nos ajuda, ó Deus, a buscá-la intensamente no nosso coração. Fala conosco nesse instante, com esta primeira mensagem, esta primeira jornada que vamos fazer em torno do nosso tema, Senhor, que é o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Nós terminamos falando sobre a centralidade de Deus, que foi a jornada do mês de janeiro. Bom, vamos lá. Fevereiro começou com tudo, tá bom? Então vamos lembrar que o nosso tema é buscar primeiro o reino de Deus. Em outras palavras, coloque em primeiro lugar a pessoa de Deus na sua vida. E este mês de fevereiro, nós vamos tratar, nossa jornada será sobre Deus no centro da história, tá bom? Deus está bem no centro da história. E hoje, a nossa primeira mensagem, tá ok? Do mês de fevereiro, nós vamos falar sobre Deus no centro da história do mundo, tá bom? É isso que nós vamos tratar neste momento, tá ok? Então, eu quero sugerir, sabe? Se você tiver oportunidade, pega aí o seu caderninho, anota, tá bom? Faça anotações, faça o registro de dados e coisas que a gente tem passado para vocês, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito no seu crescimento e no seu conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Deus no centro da história do mundo, tá ok? Eu quero usar, em primeiro lugar, uma passagem de Romanos, capítulo 11, verso 36, vou usar só uma parte que diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu quero usar esta passagem, tá? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Por isso que Deus está no centro da história do mundo. Muitas pessoas leem a história como se ela fosse apenas o resultado de decisões humanas, ou resultado de guerras, impérios, avanços tecnológicos. A verdade é que o homem ele é coadjuvante. O ser humano não é o autor da história. Deus, com seu eterno poder, não só criou, mas dirigiu
e dirige, né, toda a história da humanidade. Por isso que Deus está no centro da história. Deus está no centro da história do mundo. Deus não está à margem da história. Ele está no centro da história. Muito importante pensarmos desta forma. Nada acontece fora do seu controle e tudo caminha para o cumprimento dos seus propósitos eternos. Tá bom? Por isso eu quero passar com vocês por alguns momentos bíblicos e ver como Deus sempre esteve no centro da história do mundo. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. O primeiro momento que mostra Deus no centro da história do mundo é no ato da criação. Então, Deus no centro da criação. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo começa com Deus. Deus esculpiu o universo. Tudo passou por suas mãos. Cada detalhe tem o olhar de Deus e o seu desejo. Então, seja na criação do homem ou da própria terra, tudo teve seus planos. As coisas mais simples que você imaginar, ou as coisas mais complexas deste mundo, passaram pelo cuidado de Deus. A história não começa com o homem, mas com Deus. Ele é a origem de tudo. A criação estabelece uma verdade fundamental. Deus é o autor da história e nós simplesmente somos parte dessa história. Quando colocamos o homem no centro, nós perdemos o sentido da vida. E quando colocamos Deus no centro, tudo encontra o seu propósito. Tá bom? Então nós temos que partir deste ponto. Deus, ele está no centro da criação. Em segundo lugar, Deus também está no centro da história do seu povo. Em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8, vou pegar só uma parte, que diz: o Senhor vos escolheu, porque o Senhor vos amava e guardava o juramento. Depois da entrada do pecado no mundo, a humanidade se espalhou, né? Muitos povos foram formados. Mas é interessante que Deus criou o seu povo. E aqui eu estou falando especificamente sobre o povo de Israel. Porém, sobre este assunto, Deus no centro da história de Israel, eu vou deixar para falar um pouco sobre isso em uma das nossas mensagens um pouco mais para frente. Então nós vamos abordar com mais detalhes sobre Deus no centro da história de Israel. Mas por enquanto eu só quero passar por aqui e dizer para vocês que Deus, ele está no centro da história do seu povo, tá bom? Deus escolheu Abraão para formar seu povo. Não foi Abraão que escolheu a Deus. Pense sobre isso. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Deus escolheu Isaque. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu a família de Jacó para formar seu povo. Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Davi. Deus escolheu Salomão. Enfim, Deus foi o autor do seu povo. Deus ensinou o seu povo. Deus deu a sua lei para o povo. O povo nunca, na realidade, fez nada. O povo foi passivo e Deus foi ativo, formando, então, o seu povo. Israel não foi escolhido por mérito, mas Israel foi escolhido por graça. Por isso que a história do povo de Deus revela que ele conduz nações, ele levanta e derruba reis para cumprir sua aliança.
E se você for pensar, nossa história pessoal também não é movida por acaso, mas passa pelos propósitos e fidelidade de Deus. Eu fico impressionado a quantidade de reis que Deus tirou e Deus colocou. Os momentos em que Deus pegou o seu povo, tirou de um lugar e levou para outro. Os momentos em que Deus disciplinou o seu povo. Percebam? Deus, ele sempre esteve no centro da história de Israel. Mas deixa sobre esse assunto que nós vamos falar um pouco mais para frente nas próximas mensagens, tá bom? Em terceiro lugar, nós também aprendemos que Deus está no centro da redenção. Gálatas capítulo 4, de 4 a 5, vou pegar também só um versículo que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Por que Deus enviou seu Filho? Deus enviou seu Filho para que o seu Filho fosse a redenção da humanidade. Nós sabemos, minha gente, que o pecado foi o grande estrago do universo. O pecado trouxe desequilíbrio no mundo físico e espiritual. Mas Deus não deixou o homem abandonado. Deus prometeu a redenção. E Paulo nos apresenta que Jesus é a redenção do mundo. Jesus não veio por acidente histórico. Ele veio no tempo exato, no plano perfeito de Deus. A cruz não foi um erro humano, mas o centro do plano divino para a salvação. Deus sabia que o homem pecaria. Deus sabia de todos os planos do diabo, por exemplo, mas mesmo assim permitiu que tudo acontecesse. Porém, os planos eternos não são frustrados. Os planos eternos de Deus nunca serão frustrados. Hoje, Deus clama em todos os lugares para que os homens se arrependam e voltem para Ele. A história gira em torno de Cristo. Tudo antes aponta para Ele e tudo depois é resultado dele. Por isso que Deus está no centro, tá bom? A história da redenção, você vê Deus bem no centro dessa história. Quarto lugar, Deus, ele também está no centro da história da igreja. E aí, este assunto nós também vamos tratar com um pouco mais de detalhe para frente, mas em Mateus 16, 18, que nós encontramos: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós vamos falar mais sobre isso nas próximas mensagens, tá ok? Porém, é importante pensar que a igreja é parte da história de Deus. Assim como Deus escolheu Israel, também escolheu a igreja. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando as denominações. Toda vez que eu falo igreja, eu estou me referindo às pessoas, o corpo de Cristo, aqueles que creram em Cristo. Estes sim são a igreja, independente da sua denominação. Então, assim como Deus escolheu Israel, Deus também escolheu a sua igreja. Por isso que a igreja tem como função ser sal da terra e luz do mundo. A igreja tem a responsabilidade de glorificar a Deus. A igreja tem como missão expandir o evangelho pelos 4 cantos do mundo. A igreja é a agência de Deus neste mundo. A igreja cumpre os propósitos de Deus. A igreja não é sustentada por estratégias humanas, mas pelo poder de Deus. E mesmo em perseguições, crises e mudanças culturais, Deus continua escrevendo sua história através da igreja. Não somos espectadores da história, somos coparticipantes do plano de Deus. Mas quem é que está no centro da história da igreja?
é o nosso Deus. E por último, eu quero dizer para vocês que Deus também está no centro do fim da história. Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 4, só um pedacinho diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. A história não caminha para o caos, mas para a restauração final. Deus estará no centro da nova criação, assim como esteve no início. O mundo começa com Deus e termina com Deus. Nossa esperança não está nos sistemas humanos. A nossa esperança não está na política do exterior, mas a nossa confiança, a nossa esperança está no Deus que governa o fim, tá bom? Desde o começo até o fim, é Deus que governa. Queridos, por isso que eu quero fazer você lembrar que Deus, ele está no centro da história do mundo. Desde a criação até os nossos dias, Deus está no centro. É por isso que nós queremos colocar Deus em primeiro lugar. Eu já tenho falado isso em alguns domingos, que às vezes nós temos colocado o homem, nós temos colocado os grandes inventores, nós temos colocado indivíduos que foram importantes na história do mundo, mas não estão no centro. Não são pessoas que estão no centro e que administram e cuidam do mundo. Nós temos a pessoa de Deus que está no centro de todas as coisas. Eu quero concluir dizendo o seguinte para vocês. A Bíblia nos mostra que Deus está no início, no meio e no fim da história. Nada foge ao seu controle e nada escapa ao seu propósito. Esta palavra que eu quero deixar para vocês na nossa primeira jornada agora no mês de fevereiro. Deus está no centro da história do mundo. Tá bom? Se você precisa ouvir alguma coisa, volta o vídeo um pouquinho, tá bom? Principalmente em relação às referências bíblicas que eu acabei de passar para vocês. Tá ok? Gente, forte abraço para vocês e olha, aquele beijo no coração, tá bom? Deus te abençoe. Tchau.